fomos trazidos na noite de hoje, a gente pensa que veio por vontade própria, mas nós temos mamãezinhas, tias, avós, esposas, maridos, mulheres, filhos de outra encarnação e que nos amam tanto que assumiram o compromisso de, nessa vida, do berço ao túmulo, nos acompanharem como anjos de guarda, espíritos protetores. É pela mão deles que a gente conseguiu afastar aqueles problemas de última hora. Vocês tiveram problemas de última hora para chegar aqui hoje? É impressionante como acontecem as coisas, né? Infelizmente, nós estamos num momento de transição planetária que há uma batalha muito grande espiritual no mundo desencarnado e no mundo encarnado. E é no meio disso que nós estamos. Nós estamos no meio de uma disputa. E, nesse contexto, é especialmente importante, quero parabenizar a cidade, a religião, a USE, por ter escolhido esse tema. O Sermão do Monte é um resumo. O Evangelho é uma espécie de manual de instruções, né? A gente compra um aparelho qualquer em casa, vem com um manual de instrução. Quando a gente nasce, não vem. A gente acha que não vem, mas vem. Chama-se o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro do Evangelho, o coração do Evangelho é o Sermão do Monte. E particularmente, dentro do Sermão do Monte, as bem-aventuranças são muito especiais para o nosso estudo. Por isso que a gente, conversando com os organizadores, com a Mariana, a gente entendeu que esse ponto seria especialmente importante. Perpassa o Evangelho todo as recomendações de Jesus sobre as bem-aventuranças. Mas em Mateus 5, essas bem-aventuranças fazem um conjunto de 8 bem-aventuranças que a gente propõe para a nossa conversa de hoje, que sejam vistas como um todo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem lá 3 ou 4 bem-aventuranças colocadas para o nosso estudo, todos nós já refletimos, já lemos, né? Mas colocadas como um todo, elas adquirem uma cor especial. E é isso que a gente pretende conversar com vocês hoje. Primeira coisa que a gente traz para o nosso estudo somos nós mesmos. É uma recomendação, uma sugestão, um conselho que a gente traz para todos nós, para antes de qualquer empreendimento, olharmos o nosso principal instrumento. Qual é o nosso principal instrumento para a vida, para vencer os desafios, para conseguir fazer frente às nossas dificuldades? Qual é o principal desafio? Vocês têm abacaxi para descascar na vida? Qual é a principal coisa que a gente deve fazer antes de descascar um abacaxi? Se você tentar descascar um abacaxi com faca cega, o que pode acontecer na tua vida? Você pode destruir a fruta, você pode se machucar, você pode ter muitas dificuldades. Então, antes de descascar o abacaxi, a missão fundamental, afiar a faca. E qual é a faca? Qual é a ferramenta? Qual é a faca que nós precisamos afiar? Onde está a faca? Alguns podem pensar, porque todos nós temos muita saudade de Jesus Cristo, que a nossa principal faca é Jesus. Eu discordo. Porque Jesus, quando curava, ele falava o que para nós? A tua fé te salvou. Nem Jesus conseguia nos ajudar, nem nos curar sem o quê? Sem a nossa fé, sem a nossa participação. São diversas passagens do Evangelho que falam isso. Buscai antes o reino dos céus, que tudo mais será acrescentado. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará.
A primeira tarefa da nossa evolução qual é então? Qual é a primeira faca? Qual é a faca que descasca os nossos abacaxis? A fé e a oração. Colocada no âmbito nosso. Nós somos. A fé, a oração são o afiar da faca, mas a faca somos nós. Sem nós, nem Jesus nos cura, nem Jesus nos ajuda. Fundamental colocar isso para a gente perceber. Muitas pessoas, muitas religiões hoje em dia acham que se você cumprir ritos, obrigações humanas, você ficaria bem com Deus. Então você vai lá, batiza, crisma, ou você vai lá, paga o seu dízimo e louva bem alto, tem que ser gritado, se não for, não serve. E fazendo isso você ficaria bem com Deus. Obrigações externas. A pessoa chega com essa cultura religiosa até uma casa espírita e fica se perguntando, sem perceber, o que eu preciso fazer para ficar bem com Deus? Aí vem alguém no aviso e fala assim, noite da pizza, vai ter uma promoção, ou que a gente está juntando alimentos para dar cesta básica para os necessitados, ou para fazer a sopa, não é? E automaticamente, a nossa cultura religiosa remete a isso e a gente fala, tá aí, vim para o Espiritismo, é isso que eu preciso fazer para ficar bem com Deus. Eu preciso comprar o ingresso da noite da pizza, eu preciso ouvir a palestra, né? A gente está acostumado, desde a escola a gente ouve com um olho e dorme com o outro. Ou então está tão ansioso que pensa, o que eu vou ter que fazer depois disso, que horário que não passa? Quem nunca assistiu uma aula pensando em outra coisa? A gente está escolado, literalmente escolado nisso. E no Espiritismo é a mesma coisa. A gente faz qual cara que está prestando atenção? Não faz? A gente sabe fazer cara que está prestando atenção. Eu me lembro de um episódio, fazer uma citação erudita. Me lembro do episódio de Tom e Jerry. O Tom precisava muito vigiar o Jerry, que estava querendo sair da casinha dele, mas o gato não queria deixar. Mas estava com sono. Ele estava com sono que não conseguia dar conta. Ele achou a solução que eu queria sugerir para vocês. Pintou um olho aqui na pálpebra. Pintou bem pintadinho. E aí ele dormiu, que foi uma beleza. E cada vez que o ratinho punha a cabeça para fora, olhava para o gato, não posso. Gente, essa tática é perfeita. Pinta bem perfeito. Vocês já viram que o ambiente é cultural. Vocês estão tendo valores aqui muito importantes. Então a primeira tarefa, antes de você fazer uma reunião com o seu chefe, antes de você ter uma discussão da sua relação com a sua esposa, com o seu marido, antes dos grandes empreendimentos da semana, você precisa responder uma pergunta: como é que eu estou hoje? Se você não souber se ouvir a sua alma, ouvir os seus sentimentos, você corre o risco de atropelar as coisas todas. Primeira coisa, afiar a faca. A faca somos nós. Então, investigue-se, pergunte-se como eu estou hoje. Diante disso, a faca afiada, o abacaxi vai ser cortado com mais tranquilidade. Nós vimos até a casa espírita, um ou outro, vimos até a casa espírita impulsionados pela dor. Não falem assim porque dá impressão de todo mundo. Você tem que dar uma disfarçada. Então nós viemos pelo amor, porque nós estamos com muita saudade de Jesus, nós temos um vazio, uma necessidade. Não foi porque a gente tem problemas do sono, porque tem conflitos em família, perturbações espirituais. Não foi nada disso. Nós viemos pelo amor. Foi? Não. Então o grande contexto no planeta de provas e expiações, o grande contexto que nos perturba, o que mexe com a gente tem nome, e é a dor.
Você chega aqui, as pessoas são muito corteses, muito educadas, todo mundo muito gentil, se abraça, sorri um para o outro. Parece que está todo mundo bacana. Se desse uma chance da gente falar desse exemplo de cabeça, o número de problemas que tem por trás de cada sorriso. Todos nós. Todos nós. Planeta de provas e expiações, nós somos tocados pela dor. Então é nesse contexto que a gente aparece. Mas a origem das nossas dores, qual é a origem das nossas dores? Vocês sabem dizer? Isso é importante e isso está na codificação. Em O Livro dos Espíritos, Kardec reúne, proveniente de diversos espíritos, um artigo que fala da origem única de todos os problemas humanos. Isso vai cair na prova. Quem não responder não passa de ano, a gente não sai daqui hoje. Eu vou botar o nome. Quem sabe? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os nossos problemas. Parabéns. Ele pode passar de ano, o resto vai repetir. É muito bom nós sabermos a origem dos problemas. Para quê? Para que saber a origem dos problemas? Os mais velhos aqui são do tempo que a gente ia no médico e o médico parpava. Vocês são do tempo que o médico parpava? Eu sei que o médico parpa hoje também, mas tem uns médicos que parpam para o mal. Vamos deixar isso de lado? Ele começava a mexer para saber o quê? A dor. Porque a dor que orienta o diagnóstico e é o diagnóstico que orienta o tratamento. Aí você chega no médico, imagina a cena. Boa tarde, doutor. Boa tarde, seu Maurício. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, doutor. Mas assim, uma dor? Não, tudo bem, tranquilo. Mas seu Maurício, um incômodo? Nada. Tudo ótimo. Ah, o senhor veio para fazer um check-up? Então, não, acabei de fazer o check-up semana passada. Está tudo bem. Seu Maurício, o senhor está aqui para quê? Sem a dor, não tem diagnóstico, sem a dor, não tem tratamento. Então, você perceber e investigar a dor é fundamental. E saber que a dor tem uma origem única, fica mais fácil de você enfrentar. Imagina você enfrentar um bicho que você não sabe onde é o coração, não sabe onde é a cabeça, não sabe nada. É fácil. Tem uma origem, tem um coração, tem um ponto vital, fundamental das nossas dores. Chama-se orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo no contexto da dor é o nosso campo de batalha, é a nossa dificuldade. Vocês conhecem isso? Vocês reconhecem esse tipo de problema? É aí que a porta torce o rabo. Problemas de família? Orgulho. Problemas do trânsito? Orgulho. Problemas na política? Tem países que têm problemas na política. Não sei quais. Corrupção, coisas assim, eu não sei. Ouvi falar. Por que é que os problemas existem? Todos são expressões do orgulho e do egoísmo. Diante disso, como evoluir espiritualmente? Quais são as primeiras tarefas de quem quer evoluir espiritualmente? Qual é o roteiro que a gente vai ter para evoluir, para enfrentar o desafio do crescimento espiritual? Quem responde para a gente é Jesus Cristo. E lá em Mateus 5, começa o capítulo 5 de Mateus falando assim: e Jesus subiu ao monte. Jesus procurou um relevo. Numa época que todo mundo quer um relevo, quer se exaltar, quer aparecer, quer poder, Jesus subiu ao monte. Para quê? Para ensinar. É muito interessante isso, gente. É muito importante você saber que não é errado você ter poder. Não é errado você buscar o poder. Não tem erro nisso. A questão é: para quê? Antigamente, eu sou do tempo
que ele tinha campanha para vereador, ele tinha os panfletinhos assim, e tinha 3 prioridades pelo menos: saúde, educação, trabalho, por exemplo. Né? Tinha lá, todo panfletinho tinha isso. Agora não tem mais não, é Maurício e o número, acabou. A pessoa não se compromete com nada, a pessoa não tem prioridade, a pessoa não tem proposta, desde a campanha. Imagina depois que consegue. Poder para quê? Eu sou assistente social judiciário. Muita gente quer adotar criança. Aí você vai conversar com ela, ela fala assim: eu quero uma menina porque eu quero pôr lacinho, eu quero pôr roupinha e meinha e tudo bonitinha. Dá vontade de falar assim: a senhora não quer uma bonequinha? Porque boneca a senhora vai poder vestir como a senhora quer. E criança dá problema. Criança precisa ter um projeto um pouco mais consistente para ter criança do que fazer ela de bonequinha. Você concorda? Amor, tolerância, paciência. Com a boneca você não está afim? É fácil. Nós precisamos entender qual é o roteiro. Pensar Mateus 5, as 8 bem-aventuranças de Mateus 5, ao invés de conselhos esparsos de Jesus para a gente, pensar como um roteiro. E aí a gente pergunta se é roteiro. Roteiro tem primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Não é bom a gente ter um roteiro para a evolução espiritual? E se esse roteiro vier de Jesus Cristo, não é ótimo? É esse o nosso estudo de hoje. Então, qual é a primeira conquista espiritual daquele que quer se elevar espiritualmente, que quer aprender? Qual vocês acham que é a virtude que é chave de todas as outras virtudes? Acho que é amar o próximo. Humildade. Amar o próximo é um mandamento maior. Amar, pior que isso, amar como Jesus amou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está fácil? Quem acha que já está nessa fase? Então, o nosso problema não é saber o destino, o nosso problema é saber chegar até lá. E para chegar até lá, existe uma condição que abre a nossa alma, sem a qual você não consegue dar um passo, não consegue crescer nada. Alguém aqui tem parente na família, amigo, que é autossuficiente, arrogante, acha que já sabe tudo, não importa o assunto, ele tem resposta? Vocês conhecem gente assim? É fácil de aconselhar essa pessoa? É fácil de dar um toque, de ver uma forma de ajudar? É fácil de ajudar quem não quer ser ajudado? Não é à toa, gente, que o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, é: eu tenho um problema. Enquanto o alcoólatra não reconhece que tem um problema, ele não resolve, porque quem não tem problema não tem solução. Eu paro a hora que eu quiser, eu bebo socialmente, tranquilo. O cara está acabando com a vida dele, já perdeu emprego, já perdeu relacionamento, já perdeu família, e fala que para a hora que quiser, porque ele não depende de nada, ele não tem dependência. Esse cara tem solução? Enquanto ele não tiver humildade, quando o copo está completamente cheio, vamos imaginar que esse copo estivesse até a boca. Quanto mais de água você consegue colocar nele? Se ele está com água até a boca. Se você pingar uma gotinha nele, acontece o quê? Transborda. O autossuficiente é assim: não entra nada na alma dele. Nada. Por isso é que Sócrates, 500 anos antes de Jesus, quando foi no oráculo de Delfos, que era o centro espírita da época, peraí, irmãos, 500 anos antes de Jesus tinha centro espírita? Tinha, gente, porque a mediunidade, ela existe desde que o homem é homem.
mas não era exatamente um centro espírita, porque não tinha nem Kardec, não tinha organizado a codificação, mas um lugar de assistência espiritual onde você recebia orientações mediúnicas, existia isso há muito tempo. E naquele tempo, um desses lugares chamava-se Oráculo de Delfos. E ele foi se consultar com a Pitonisa, que era o nome da médium naquele tempo, e os deuses, não é bem os deuses, mas os deuses, vamos deixar pelos deuses, que eram os espíritos, falaram para Sócrates: você é o homem mais sábio de Atenas. Ele ouviu aquilo. Euzinho. Atenas era o centro da sabedoria da terra. E ele era o homem mais sábio de Atenas. Consequentemente, ele era o homem mais sábio do mundo. O que tu acha? Ele falou: eu não. Eles se enganaram. Os deuses aí estão com o GPS e Fábio. Imagina, 500 anos antes de Jesus, GPS não era. Mas ele falou assim: como é que eu posso ser o homem mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? Se só sei que nada sei, é impossível que eu seja o mais sábio. E ele foi fazer o quê? Testar com os homens mais sábios da Grécia. Ele foi para a praça, que era onde os homens de bem se reuniam, e começou a debater. E ele viu que ninguém sabia do que estava falando. Você já teve essa experiência? Conversa de bar, aniversário, as pessoas sabem tudo das coisas. Aí você pergunta o que é, a pessoa não sabe. Gente, um dos profissionais mais respeitados da nossa sociedade chama-se médico. Se você perguntar para um oncologista, que é um especialista em câncer, e perguntar para ele assim: doutor, o senhor é profissional de que área? Ah, eu sou profissional da saúde. Ah, que bom, né? Doutor, já que o senhor é profissional da saúde, fala para mim, o que é saúde? Como assim? Não, o senhor não falou que o senhor é profissional da saúde? O que é saúde? É uma pergunta simples, não é? Já que o cara trabalha numa área, se você fala para um mecânico ou para um motorista que ele trabalha com caminhão e pergunta para ele o que é caminhão, será que ele sabe responder? Claro que sim. E o médico sabe responder o que é saúde? Ele, no geral, vai falar para você que é ausência de doença. Não é assim, ó, Maurício. Eu faço um monte de exame, se der negativo, você está saudável. Mas aí a Organização Mundial da Saúde fala que saúde não é ausência de doença. Aí você chega para ele e fala assim: doutor, me defina o que é saúde sem falar que é ausência de doença. Ele sabe? E Sócrates descobriu que ninguém sabe do que está falando. Todo mundo constrói castelos sem alicerce, sem saber o básico do que está fazendo. E aí ele começou a suspeitar: opa, pode ser. Até hoje, se você for fazer uma monografia de pós-graduação, mestrado ou doutorado, a monografia é um trabalho de conclusão, tá? Que você faz ao final, é uma tese, geralmente grossa, e que tem uma das partes fundamental. você é instado, você é obrigado a colocar o conceito, o que você entende com as principais palavras que você vai usar naquele trabalho, porque senão o trabalho fica fraco, você não tem tijolo, você não tem base no que está falando. Não é claro isso pra gente? Até hoje, quadro referencial teórico, você vai lá e coloca: para mim isso é isso, para mim aquilo, vou usar esses conceitos. E aí a tua tese fica clara, límpida. Isso é herança de quem? Sócrates. Sócrates é que deu essa lucidez para a nossa ciência até hoje. E até hoje, muitas pessoas da ciência não sabem do que estão falando. O que é? O que é? Se você perguntar para as pessoas o que é, ninguém sabe do que está falando. Isso é muito sério. Por isso, sabiamente, um dos livros básicos, não parte propriamente do Pentateuco espírita, chama-se O que é Espiritismo. Nós precisamos saber o que é Espiritismo.
E isso é importante para a gente. Onde está a salvação? Como fazer para se iluminar? E esse roteiro nosso vai nessa linha. Muito bem. Então, a primeira conquista, a primeira tarefa, a chave que abre a nossa alma para toda e qualquer elevação espiritual, chama-se humildade. Sem ela, ninguém aprende 1 milímetro. Vocês concordam comigo? Agora eu pergunto para vocês, na passagem de ano, vocês também fizeram plano, não fizeram? É natural que a gente faça plano. Nem todo mundo precisa pular 7 ondinhas, nem usar carcinha amarela se quer ganhar mais dinheiro, nem usar carcinha vermelha se quer um amor. Mas a gente faz planos pro ano, não faz? Eu quero que levante a mão aqui, quem fez planos em 2018 ser uma pessoa humilde? Pode levantar a mão. Olha, vocês da frente aqui, vocês estão sabendo. Ninguém levantou a mão. Nós somos cristãos. A gente acabou de concordar que a humildade é a virtude que abre para todas as outras virtudes. O fundamental da nossa evolução espiritual. E quando eu perguntei, quem tem como grande meta espiritual aprender humildade, ninguém levantou a mão. Tem algum problema nisso? Aí está tentando. Ok? Estamos tentando. Mas se você não tiver claro, como é que você pode achar uma coisa que você não sabe o que é? O que você acha? Eu falo para sua casa. Mariana, acha uma coisa na sua casa. O que é, Maurício? Não sei. É impossível. Para achar alguma coisa eu preciso saber o que é. E nós precisamos saber que o valor central, o passo inicial da nossa evolução espiritual chama-se humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. E Maurício, isso é complicado. Pobre de espírito eu não entendo o que é. E é realmente mais complicado do que ajuda. Tanto é que no ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traduz para a gente qual é o sentido da palavra pobre de espírito? Humildade. Muito bem. A primeira tarefa para nós é buscarmos constantemente nas nossas metas, desejarmos para os nossos filhos. Quantos de nós sentamos com os nossos filhos e falamos assim: filho, você precisa aprender a ser humilde? Quantos? Quase xingamento. A gente encontra com outro e fala assim: nossa, encontrei com um senhorzinho hoje muito humilde. É xingamento ser humilde. É vergonha ser humilde. O cristão não sabe a importância da humildade. Tanto é que uma das expressões da cristandade hoje é megatemplos. É cristianismo de ostentação. Como é que pode ser? Como é que eu posso fazer um cristianismo de ostentação se a minha doutrina é baseada na humildade, naquele que não tinha uma pedra aonde recostar a cabeça? Não tem algum problema no meio disso? Nós somos seguidores que não seguem. Você ouviu falar nisso? Eu sou seguidor de Jesus, mas não sigo. Interessante isso. A segunda, vamos para a segunda, já que a primeira não deu certo, né? Vamos pular para a segunda. Então, o segundo passo do nosso roteiro, o roteiro de Jesus para nós, o segundo grande desafio para nós, é vivenciar bem a dor. Diz Jesus: bem-aventurados os aflitos. Também as traduções sempre usam palavras diferentes, mas você vai ter bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A gente lida bem com a dor? Vamos lá. Quem acha que a gente lida bem com a dor? Voltando para os nossos pedidos de final de ano, o pedido clássico é: Deus, que 2018 não tenha corrupção, não tenha greve, não tenha problemas na família, não tenha doenças. Vocês fazem esse pedido? Para a gente não ter doença, não ter problema no ano? Vocês fazem esse pedido? Alguma vez deu certo? Quem já teve um ano sem problema daqui, levanta a mão. Nós já estamos fazendo o mesmo pedido há quanto tempo? Não precisa falar porque dá a bandeira da idade, né? Mas vamos lá. 20,
30, 40 anos, 50 anos fazendo o mesmo pedido que nunca deu certo. E agora, em 31 de dezembro de 2018, vocês acham que nós vamos pedir o quê? A mesma coisa. É como se um aluno chegasse para a professora e falasse assim: professora, gosto muito da senhora, aprecio muito sua aula, gosto muito, mas só vou fazer um pedido para a senhora: dá para passar esse ano sem dar lição? Dá para entender isso? Deus nunca vai atender o nosso pedido. Nunca. Porque a única coisa que uma professora perfeita não pode atender os alunos é deixar passar um ano sem dar lição. É inatendível esse pedido. Vocês não concordam comigo? A gente foge da dor. A gente foge dos problemas. Tanto é que a gente ora errado. A gente ora para não ter problemas. Vocês oram para não ter problema? Fala a verdade. A gente ora para não ter problema. A gente pede para a professora para não dar lição. Francisco de Assis, ao invés de pedir para a gente não ter, numa das orações dele, para a gente não ter problema, pediu o fundamental: atitude. Atitude. Porque se você tem dificuldade, teu filho tem dificuldade de fazer uma lição e chega assim: mãe, não estou conseguindo fazer a lição. O que você faz? Faz a lição por ele? Claro que não. Mas você pode dar uma força para ele, não pode? Opa, vai lá, filho, estou contigo aqui. Tenta de outro jeito, pensa outra coisa, lembra do que a professora falou e vai. Isso for na primeira série, que mais série, depois você já não consegue mais ajudar ele a fazer a lição. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele não dá resposta para a nossa vida, ele não resolve os nossos problemas. Muito menos ele fala assim: esquece, deixa de fazer lição, para de estudar porque essa professora é chata. Nunca o Deus vai fazer isso conosco. E a gente, se nós não fazemos com nossos filhos, Deus vai fazer conosco? Hipótese nenhuma. Ele vai nos dar força, coragem, lucidez, persistência, paciência. São as virtudes por excelência para você vencer as suas dores. Nós lidamos muito mal com a dor. Muito mal. Nós seremos consolados, todos aqueles que sofrem serão consolados, se souberem pedir o que a gente precisa pedir. Não adianta pedir para o pai: faz a lição para mim. Pai, posso não fazer lição? Nenhum pai, nenhuma mãe vai atender, e ele vai só te dar força. Ele só está ali para dar força. Vai com fé, vai que você consegue. Lembra bem da aula, dá uma voltinha, daqui a pouco volta e você faz de novo. Quem nunca teve essa situação? Deus é a mesma coisa. Ele está pronto para nos ajudar. Eu não fiz a pergunta, mas é muito prudência. Frio? Oi? Você me dá um sinal, por favor. Palestrante é um perigo. A segunda tarefa, então, acho que eu mexi em alguma coisa que eu não devia. Agora sim, pois não. Oi? Então, a primeira tarefa, a primeira grande chave que abre as nossas vidas para a nossa evolução espiritual é a humildade. A segunda chave é saber lidar com os problemas, saber orar para os problemas, saber nos relacionar com o nosso anjo de guarda, com a espiritualidade, com a vida, para que os nossos problemas sejam o que eles são. Não são adversidades. A palavra adversidade vem de adverso. Adverso é aquilo que é contra nós. Os problemas são contra nós, então? Claro que não. Os problemas são a nosso favor. E isso às vezes a gente só descobre décadas depois de acontecer. Ah, aquilo eu não gostei. Separação conjugal. Tem mulher que se deprime, tem mulher que faz festa. Não é? Às vezes a coisa acontece, uma tragédia, você acha que foi muito ruim, mas só tempos depois você vai perceber que era o melhor para você acontecer, porque a vida é muito mais sábia que a gente. Aprender a lidar com as nossas dores é uma tarefa fundamental, e para isso o Espiritismo é uma receita fantástica, porque você tem uma criança portadora de necessidades especiais.
É um desafio? É difícil. Você fica se perguntando, mas Deus, por que eu? Qual o sentido disso? Se você não é reencarnacionista, você vai falar assim, onde está a justiça e a bondade de Deus que me deu um filho saudável e outro com paralisia cerebral? Como é que você resolve isso? Não resolve, você vai para o seu líder espiritual. E aí você fala para o seu líder, se ele for um padre, e vai perguntar, padre, por quê? Por que eu tive isso? Ah, meu filho, porque Deus quis. Gente, Deus era o último espaço de consolo que você tinha. É a bondade suprema, a justiça soberana. E você vai saber que Deus quis que o seu filho nascesse com paralisia cerebral. É fácil assim? Ajudou? Só vai resolver essa questão como? Se para uma coisa ser justa, tem que ser resposta a um problema. Se esse problema não veio dessa vida porque o seu filho nasceu com paralisia cerebral, como eu resolvo esse problema? Se não veio dessa vida, claro, só o reencarnacionismo, que não é uma invenção espírita, só a doutrina das vidas sucessivas é capaz de explicar a totalidade das dores humanas, especialmente aquelas que não têm explicação para agora, como o autismo, como talentos de nascença. Vocês nunca pensaram? Mozart, aos 6 anos de idade, compôs uma sinfonia. Compor uma sinfonia é uma coisa simples. Você pega partitura, faz uma partitura, fazia uma partitura para 40 instrumentos em harmonia e uma coisa belíssima. Tá afim? Quem acha que é capaz? Agora nós estamos com um pouquinho mais de 6 anos de idade. Quando você acha que vai conseguir isso? Mas como é que Deus deu para uma criança essa capacidade e para outra nasceu com paralisia cerebral? Onde está a bondade de Deus? Onde está a justiça? Ah, Deus acordou, estava de férias, licença prêmio, estava de mau humor, preferiu uma criança e odiou a outra. Esse é um Deus bom? Não. Só a reencarnação explica. Então, por isso é que a doutrina espírita é chamada de o Consolador Prometido. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Por quem? Quem vai consolar o sofredor? O Consolador. O Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Hoje já está provado, as pesquisas já mostram que a cultura religiosa do Brasil é assim. 3, 4% são espíritas. 70% a 80% dos brasileiros acreditam em reencarnação. Tá? É isso. Os católicos usam camisinha, a maioria da população acredita em reencarnação, porque para cima do que fala o seu líder espiritual, você precisa de solução para a sua vida. Se o seu líder é topeira, entende as coisas, eu vou procurar a solução que ele tem. E aí pego o rótulo que me convém. Isso é um eu de menos. Mas o Espiritismo, para fazer a sua tarefa, quer consolar, quer ajudar as almas. Isso é fundamental, não é? Bom, terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos de coração. Manso de coração eu traduzo com uma outra palavra. Manso é aquele que fez a paz. Certo? Mas fez a paz onde? Onde o manso fez a paz? Manso é uma palavra, é uma pessoa que conquistou a paz. Mas em que âmbito ele conquistou a paz? Dentro de si mesmo. Manso é a pessoa que se auto-pacificou. Você se perturba com alguma coisa? Tem alguma coisa que te tira do sério? Alberto Almeida, outro grande palestrista espírita, ele fala assim: do eu é teu. Isso é um desafio para a tua alma.
Sabe quando você está na frente da televisão e tem uma notícia de pedofilia, que você fica revoltado? Isso já aconteceu com vocês? Ele fala assim pra gente: doeu? É teu. Lava Jato deixa você revoltado? Doeu? É teu. O que quer dizer isso? 2 homens saem para a rua. Os 2 recebem de pessoas da rua a nomenclatura de homossexuais. Certo? Alguém quer te xingar e não é essa palavra que usa, mas aí a gente vai respeitar o cliente. Aí ele xinga você de homossexual de uma maneira um pouco mais agressiva. Dos 2 homens, um pode ter um comportamento de falar assim e passa reto, aquilo não mexe com ele, e outro sai do sério, o olho esbugalha, parte para cima, quebra a cara do outro, ou se quebra, porque o outro é mais forte que você. Por que os 2 homens têm atitude tão diferente perante o mesmo xingamento? Por que vocês acham? O espírito mais elevado do outro, tem mais conhecimento, mais velho. Talvez. Ele está falando de ser pessoas com mais conhecimento, com mais maturidade, possivelmente. E pessoas também mais seguras com relação à sua sexualidade. Você não concorda? Então, aquele que o xingamento não atingiu, ele é mais resolvido. Aquele que o xingamento... Gente, isso é desde a escola. Na escola, um aluno procurava o outro para saber, né, se tinha orelha de abano era o dumbo, se era alto era uma girafa. Se todo mundo sofreu isso na escola, é ou não é? E o que as nossas mães falavam? Faz cara de parede. Você está se moendo por dentro, mas faz cara de parede. E às vezes você bota fogo na coisa antes para que o incêndio não tenha o que comer. Como é que é isso? Bombeiros sabem do que eu estou falando. Se está pegando fogo numa floresta, eu derrubo uma faixa de floresta, tiro a palha que tem ali para interromper que o incêndio não tenha o que comer, não tenha como avançar. Isso quer dizer o que no bullying? Você já começa tirando sarro. Não, porque careca é assim, careca é assado. Pra quê? Aquele cara que quiser tirar sarro, eu já tirei bastante antes, ele não tem mais material, sabe? Então todo mundo sabe o que é isso. Você chega e já começa a se criticar, é uma prática perfeita que todo mundo usa. Não é? Tranquilo. Então, aprender a lidar com a dor. A dor não vem à toa. Se ela vem de outras vidas ou se ela vem de desarmonias cometidas nessa, ela é a resposta. E a nossa má cultura religiosa acha que é o quê? Que a dor como resposta é um castigo, é uma punição de Deus. Será? Nós espíritas precisamos questionar essa ideia de, fala-se muito no espiritismo, de pagar as promissórias, não é isso? Estou pagando contas de outras vidas, então Deus é um oficial de justiça que constitui força policial, comparece à sua residência para confiscar bens porque você deixou de pagar as suas contas, levar a sua máquina de lavar das Casas Bahia, certo? Vocês também não é para rir assim, porque daí parece que vocês já passaram por isso. Fica na boa. É que nem a situação da mãe falando. Você fica assim, não, deve ser, é ruim. Pô, gente, certo? Não pode dar bandeira. Deus é um cobrador? É um cobrador imperdoável? Se Jesus mesmo deu vários exemplos de falar que um rei tinha muita gente devendo para ele e a primeira coisa que ele fez foi perdoar. Gente, que Deus é esse que a gente acredita, que o Espírito até hoje acredita que é um cobrador de contas? Mas a lei do karma não é isso? Mas a reencarnação não é isso? Claro que não. Nós não estamos entendendo aí, Deus não mata mais a chata. O cara matou numa vida, está sendo assassinado nessa. Ignorância. A gente muda de religião e não muda de cultura. É o que muitos palecistas falam que são os espiritólicos. Então o cara veio para o espiritismo ainda pensa como católico. Não. Jesus, Deus, a vida não faz você sofrer para pagar as suas dívidas. Isso é uma revolução dentro do espiritismo.
Então se não é para a gente pagar a dívida, por que a gente sofre? Deve ser a pergunta que você deve estar se fazendo. O caminho para o amor, segundo Jesus Cristo, o grande exercício do amor chama-se empatia. A psicologia hoje fala de alteridade, fala de solidariedade, fala de empatia. Mas no Evangelho não está com essa palavra, que não existia naquele tempo. Para Jesus, o exercício do amor é: faça ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Quem não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue amar. Ele não consegue desenvolver o amor. Isso a gente faz rotineiramente, gente. Isso está no seminário. Quer ver? Você tem uma planta que não está crescendo. Por que a planta não está crescendo? Por quê? Tem gente que gosta de planta aqui? Por que uma planta está murchando ou está definhando? Por quê? Dá um motivo aí. Falta de água. Qual outro? Adubo, excesso de água, sol, vento excessivo, não é? Para você descobrir, você tem que fazer o quê? Se colocar no lugar do outro. Você vai dar um presente para uma pessoa. Mariana, vou dar um presente para você. O presente é a sua cara. Quando começa assim, você já fala. Aí eu arrumo um skate para ela. Aí ela fala: como assim? Aí ela vai dar uma volta no comércio e vai ver que o skate está em promoção, 3 por 90. Ela era a minha cara? Ela pensou em mim para dar um presente? Quem nunca recebeu um presente e não tem nada a ver com você? Porque a pessoa não tem capacidade de fazer empatia. Numa maternidade particular, as portas de todos os quartos estão lá com a camisa de time de futebol. Os pais são muito bondosos. Eles permitem que o filho goste de qualquer esporte desde que seja futebol. E dentro do futebol também ele é muito bondoso, porque ele permite que ele goste de qualquer time, desde que seja o dele. Isso não é empático? Não é bastante a pessoa se colocar no lugar do outro? Claro que não. A gente não sabe o que é empatia. E a empatia é o grande mecanismo da gente evoluir espiritualmente. Todo mundo está disponível para empatia? O que vocês acham? A gente está sempre disposto a se colocar no lugar do outro, o homem aprender com a mulher, o rico aprender com o pobre, o branco aprender com o negro. Nós estamos bem nessa área? Estamos bem? Se a gente não faz isso no espírito, por boa vontade, sabe o que a vida faz para a gente? Coloca a gente no lugar do outro, fisicamente. Como assim, Maurício? A vida coloca a gente no lugar do outro fisicamente? Como é que é isso? Me explica. Então o cara nasceu várias vidas, rico, explorando o pobre. Diz que tem por aí, não ouvi dizer. Tá? Então o cara é rico e menospreza, explora, humilha o pobre. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas, a vida dá chance para ele aprender, expandir espiritualmente. Ele não aprende? O que pode acontecer com ele? Nascer pobre. E o machão nascer mulher. E o branco racista nascer negro. E judeu nascer palestino. Mas não é punição. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não é punição, é o exercício do Cristo por excelência, que faz com que a gente que não está disponível a fazer por espírito, por boa vontade, aí vai lá e a vida nos coloca no lugar do outro. Não é lindo isso, gente? Isso expande o nosso universo, expande a nossa consciência. Um homem aprender como pensa uma mulher é uma tarefa fácil? Homem, é fácil pensar como pensa uma mulher? Vocês acham? Não consegue por quê? Porque o espírito daquela pessoa é masculino, não é isso? Existe espírito masculino? Então, nós precisamos ser colocados em posições diferentes para ampliar a nossa consciência, para expandir. Vocês entendem que beleza é a reencarnação? Que não tem nada a ver com a punição do Deus irado, do Deus punidor que a gente aprendeu em outras vidas e que traz para o Espiritismo, e importa para o Espiritismo. O Deus de Moisés que nós estamos usando é nem o Deus do Cristo. Deus do céu. Bom, ele tem que andar para senão não vai longe. São 8 reencarnações, 8 bem-aventuranças.
Até aí, essa terceira só é que é o fundamental, é a lição de casa da gente. Sabe por quê? Então vamos lá. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como assim? Como herdar a terra? Se já é seu, se já é seu aquele violino ali, e eu falo assim, vou dar uma notícia para você, você vai herdar aquele violino. Como é que ele pode herdar uma coisa que já é dele? Que ele já tem, que já está usando? Ele vai entender isso? Você entende isso? Como nós podemos herdar a terra onde nós já estamos? Como explica isso? Como explica? Oi? Reencarnando, ela está falando. Mas em que contexto fica clara a noção de que nós herdaremos a terra? Que os mansos herdarão a terra? Como é que a gente entende isso? A terra evoluída. O planeta evoluído. A terra melhorada. A terra, no dizer dos espíritos para Kardec, a terra regenerada. A marca. A nota 10 para passar de ano na escola de Jesus. Isso a gente já falou aqui. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você quer tirar 10 na escola de Jesus, é só amar todas as pessoas universalmente, se dispondo a perder a sua família, a perder seus amigos, a ser negado por todos, pedir perdão para eles no último momento e oferecer o seu corpo, a sua vida por toda a humanidade. Você está pronto para isso? Não. Claro que não. Então Jesus, na sua generosidade, ele ofereceu uma nota 5 para a gente. Gente, é um momento de transição. Nós sabemos que não vamos conseguir o 10. Não é importante saber como é que tira o 5? O 5, gente, para passar de ano, raspando. Bem-aventurados os mansos, os autopacificados, porque eles herdarão a terra regenerada. Isso é da máxima importância. Muitas pessoas, até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas pensava que os evoluídos da Terra no fim dos tempos, na transição planetária, iriam sair para um planeta melhor. Muita gente pensava assim, talvez muita gente aqui ainda pense assim. O Espiritismo, os Espíritos revelaram que não vai ser assim. Os melhores vão permanecer na Terra. A Terra vai evoluir pela saída dos piores. Quem não consegue entender isso é só lembrar da sala de aula. Uma nova turma, quando se passava para a quarta série, estava na terceira e passava para a quarta. A turma da quarta série do ano seguinte vai ser a mesma turma da terceira série? Exatamente? Não, porque alguns reprovam, alguns são transferidos de outras escolas, não é isso? Assim é a metáfora perfeita da transição planetária. Quem evoluir vai ficar na mesma turma, mas alguns vão repetir, vão compor outras turmas, e alguns vão ser transferidos de outras turmas e virão para cá. Se você tem dúvida a respeito disso, leia A Caminho da Luz e Escravos de Capela, e você vai saber que quando a Terra passou de planeta primitivo para mundo de expiação e provas, nós recebemos o aporte, uma imigração de milhões de seres de outras galáxias que estavam fazendo a sua transição, mas que foram reprovados para passar de expiação e prova para regeneração. Então eles voltaram para um planeta que estava começando a expiação e provas, que era a Terra. Deu para entender esse mecanismo? Lembre da escola, exatamente a mesma coisa. Ou seja, quem não conseguir fazer a transição de expiação e provas para mundo de regeneração, vai pegar um planeta que vai estar recém saindo do primitivismo e começando na expiação e provas. Você não vai ter problemas mais com o celular, com o seu tablet. Você vai viver parecido com os sacerdotes do Egito que faziam pirâmides, que tinham um conhecimento fantástico.
E que até hoje o homem não sabe como é que era possível fazer uma pirâmide daquela. Sabe por quê? Terra de cego, quem tem um olho, um catarata e ainda está indo, é rei. Então eles vieram para cá, ninguém sabia nada, e eles vieram de outros planetas com conhecimento muito grande. Ah, mas se eles tinham um conhecimento tão bom, por que eles foram reprovados? Emmanuel falou que nós entramos no reino dos céus com duas asas: a asa do conhecimento e a asa da sabedoria, da compaixão, do afeto, da solidariedade. Eram almas que tinham muito conhecimento, mas que aqui no coração, esquema da Lava Jato. A pessoa desvia dinheiro, manda para uma offshore, depois vai mandar para um paraíso fiscal, fazer transitar o dinheiro até lavar esse dinheiro. Você entende fácil isso? Entende? Isso é coisa de gente burra? É coisa de gente inteligente. Está usando bem a inteligência dele? Não. Você entendeu o que eu estou falando? Seres muito inteligentes que usam mal a sua inteligência. Existe isso hoje na Terra? Nazismo tinha só gente burra. Você acha isso? Estude. Tinha grandes gênios da tecnologia no nazismo. Então, é esse o nosso ponto fundamental. Depois disso, você vai ter nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão atendidos. Essa é a quarta bem-aventurança. E você vai ter depois: bem-aventurados os misericordiosos. Concorda comigo que já vai colocando exigências ou metas que a gente não consegue alcançar? Ser misericordioso já parte para um campo que é demais. Depois ele fala dos pacificadores, pessoas que passam pelos ambientes, que deixam um rastro, um perfume de paz. Não é lindo isso? Eu não sei, porque eu nunca vi uma pessoa assim. Você conhece alguém que passa pelos ambientes e sempre distribui paz? Ele deixa sempre um rastro de paz, pacifica todos os lugares? Eu conheço o inverso. A pessoa que vai passando vai distribuindo discórdia, brigando, inveja, um contra o outro. Isso a gente conhece. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da luz, por causa da justiça. É um nível que já não dá para a gente mais. Então, está claro que é um roteiro. Começa com a obrigação mais básica, a chave sine qua non. Sem aquela não dá para nada. Depois me ensina a lidar com a dor, que todo mundo na Terra tem que lidar com a dor, e nós temos lidado muito mal. Depois você precisa se autopacificar, descobrir o que te tira do sério, descobrir o que te irrita, e perceber nisso um chamamento espiritual. Quando você percebe o que te irrita, você precisa falar assim: é Deus me chamando para a elevação espiritual. E tinha uma propaganda um tempo atrás: pai, hoje à noite vou trazer meu amor para o senhor conhecer. O rapaz falava: pai, né? Aí chegava à noite, aparecia o rapaz e um colega dele. Ele falava: a moça não veio? Você precisa ampliar os seus conceitos. A gente tem conceitos muito fechados. Isso chama-se preconceitos. E os preconceitos fecham a nossa vida. É mais ou menos como se a nossa vida, nossa mente fosse essa sala. E aí eu acho que negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Aí eu arrebento aquela porta. Quando eu me fecho para o universo negro, é como se eu chumbasse, eu colocasse tijolo e fechasse aquela parede. Aí eu acho que gay é uma raça que tem que ser exterminada, que tem que ser reprimida. Eu fecho a outra. Aí eu acho que mulher também, bicho meio, não presta. Fecho aquela porta. Aí eu também acho que essas pessoas de outras religiões, só no espiritismo tem gente inteligente, gente que vai se salvar. Nas outras religiões não, só tem gente ruim. Aí eu fecho até atrás. Aí eu começo a olhar minha vida e falo assim: meu Deus do céu, eu me sinto muito sozinho, muito incompreendido pelas pessoas. Ninguém se aproxima, a minha vida está muito sem sentido. Aí chega o teu anjo de guarda, aquele que te trouxe aqui, a vozinha, a tia, o irmão, a mãe de outras vidas, e fala assim: quem foi que fechou a tua vida, moço?
Como foi que foi fechada a sua vida? Ah, não sei, foi a Dilma, foi o Temer, foi minha sogra, foi o vizinho, foi o marido. A gente tem sempre alguém para colocar culpa. Quem foi que fechou a tua vida? Fomos nós. Nós fechamos a nossa vida com preconceito, com acúmulo de mágoas e acúmulo de culpas. E hoje existe uma parábola moderna muito rica para a gente pensar isso. Quem sabe o que são os acumuladores? Todo mundo já viu uma reportagem sobre isso. A pessoa junta lixo. Aí você pergunta, você vê a reportagem e fala assim: para quê? O cara junta lixo na sala toda, até o teto. Aí, no quarto, ele junta lixo até o teto. No outro quarto, que era dele, ele junta lixo até o não dá mais para dormir ali, ele dorme no corredor. Aí na cozinha, também, no corredor também, a vida dele fica um lixo. Ele não tem mais espaço na própria vida. Você junta lixo também? Alguém que tem alguém acumulador aqui? Pois eu vou falar para vocês que tem. Porque hoje nós estamos sendo assistidos pelo nosso anjo de guarda, que está perguntando para você: por que você junta tanto lixo? Por que você entupiu a sua vida de lixo? Ele está perguntando para a gente. Porque as pessoas erram conosco. E a gente acumula que tipo de sentimento na nossa alma quando erram conosco? Raiva, mágoa, ódio. Isso é lixo. Quando a gente erra com os outros, porque eu sei que espírita não erra com os outros, mas eu estou imaginando assim outras pessoas, só vamos pensar teoricamente. Quando uma pessoa erra com a outra, ela junta que sentimento na alma dela? Culpa é um veneno da alma, que enche consultórios, que envenena a vida da gente. Aliás, tem uma frase que fala isso: culpa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Aproveito para tomar água. Então o cara tem um veneno, toma uma bela golada de veneno e fica olhando para o outro. Morre. Ele morre. Você já percebeu como a gente acumula mágoa? A gente guarda mágoa. As pessoas começam a brigar, brigas conjugais, a pessoa arranca do bolso uma mágoa muito bem cultivada para jogar na cara do outro. Isso já aconteceu alguma vez? Das 8 até as 9 já foi, né? Bom, então nós precisamos reciclar o nosso lixo espiritual, e a receita, é claro, que está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as máquinas de reciclar lixo espiritual? Para reciclar a mágoa, o erro que ficou em você, você usa o perdão. Para você trabalhar a culpa que ficou dentro de você, você usa o quê? O arrependimento e a reconciliação. Porque não basta falar assim: olha, foi por mal, foi mal, foi sem querer. Não, você tem que reparar o erro que você cometeu. Para reparar, para reciclar o lixo do preconceito que você acumulou na tua vida, você faz o quê? Você usa o nascer de novo. Porque é nascendo de novo que você vai mamar no inimigo. Já imaginou mamar no inimigo? Dar de mamar no inimigo? Isso é lindo. É a vida chamando a gente para a reconciliação que a gente não soube fazer por bem. E isso é abrir a nossa vida. Esse é uma visão muito inicial do roteiro que Jesus passa para a gente. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados se eles souberem sofrer. E bem-aventurados os autopacificados, porque eles herdarão a terra. Essa é a nossa tarefa. Quem quiser tirar 5,
e estar no mundo regenerado tem essa tarefa. Boa noite.